Bom dia, Bom dia. hoje é dia 29 de março de 2020 e nós estamos nos 40 dias de oração, uma proposta da Igreja Batista Pioneira em Blumenau, e esses 40 dias de oração é para que a gente possa ter a oportunidade de juntos fazermos os devocionais pela manhã, às 7 da manhã. Temos já um grupo de pessoas que sempre fazem conosco, sempre estão conosco, participando desse tempo muito especial. Hoje é o nosso último dia desse propósito e, na verdade, nós estamos no meio dos 40 dias de oração, né? No propósito 3, que é apresentar as nossas necessidades, e estamos estudando a oração do Pai Nosso numa perspectiva onde a gente não quer repeti-la, né? No sentido de apenas de falar, né? Mas nós queremos entendê-la, compreendê-la, assimilá-la e começar a orar com esses propósitos que Jesus tem ao ensinar aos discípulos a oração do Pai Nosso. Bom dia, Leila, Lisete, Almir, Lívia, tantos outros aí que estão já online. A Bruna, né? Seja muito bem-vinda, Bruna, né? Deus abençoe. E também esses queridos que estão aí chegando. Nós hoje estamos então fechando essa oração do Pão Nosso nos dá hoje, né? nos dá hoje o pão nosso de cada dia, né? Essa oração que tem a ver com a petição, né? Ela não começa com a petição, ela começa com um reconhecimento da paternidade do Pai e depois ela passa a falar sobre o rei e o desejo que o rei reine e que a sua vontade seja feita. Esse é o segredo para a gente entender e compreender a ideia da terceira oração que Jesus nos ensina. Nós primeiro precisamos estar alinhados à ideia de um pai amoroso que cuida e de um rei que pretende governar nessa terra o mesmo governo que existe no céu, absoluto e total, e que a vontade dele seja feita aqui na terra como é feita no céu. Sobre essa perspectiva é que a gente muda até a nossa maneira de pedir. A gente começa a ter uma postura diferenciada naquilo que colocamos diante de Deus como os nossos pedidos. Então, minha expectativa e minha esperança é que ao final desses 40 dias, o Espírito Santo nos mude o jeito de orar, mude o jeito até de pedir, e que a gente peça ousadamente que venha o reino dele, faça sua vontade, e que a gente se adeque a essa vontade, às nossas necessidades, os nossos desejos, que o reino dele seja estabelecido. Porque quando o reino dele é estabelecido, a gente pede as coisas para o reino, e a gente começa a ficar voltado para o reino, né? E os nossos pedidos até são mudados, a nossa maneira de ver as nossas necessidades, as nossas urgências, as nossas prioridades e as nossas importâncias, né? Então, que seja essa nosso aprendizado de hoje. Muita gente aí dando bom dia, nós estamos aqui felizes de ver muita gente dando bom dia, nem vou mencionar mais, porque senão a gente vai perdendo tempo a Noemi, aqui. O Jorge está morando pela sua recuperação, a Nice, Rose, de Curitiba, né? Mariângela, Lucinete, Luiz Carlos, Ana Maria, Gilsara, o Toninho, Ritinha. Bom tê-los conosco. Que bom. E é por isso que a gente vai ler, então, o nosso devocional. Cris vai ler com a gente aqui. Nós estamos no propósito 3, que é apresentar as nossas necessidades. Dia 7, satisfação eterna, e a página é a 55. Busquem, pois, o reino de Deus, e essas coisas lhes serão acrescentadas. Não tenham medo, pequeno rebanho, pois foi do agrado do Pai dar-lhes o reino. Lucas 12, 31 e 32.
Se encontro em mim um desejo que nenhuma experiência deste mundo pode satisfazer, a explicação mais provável é a de que fui criado para um outro mundo. Boa essa frase, hein? C.S. Lewis. Certa vez, um professor, diante da classe, pegou um pote de vidro grande e vazio e começou a enchê-lo com bolas de golfe. Perguntou aos seus alunos se o frasco estava cheio e rapidamente todos disseram que sim. O professor, então, pegou uma caixa de bolas de gude e a esvaziou dentro do pote. As bolas de gude encheram todos os espaços vazios entre as bolas de golfe. O professor voltou e perguntou se o frasco estava cheio e mais uma vez responderam que sim. Em seguida, pegou uma caixa de areia e a esvaziou dentro do pote. A areia preencheu os espaços vazios que ainda restavam e ele perguntou novamente aos alunos, que responderam que o pote agora estava cheio. O objetivo dessa experiência é mostrar que os elementos precisam ser colocados na prioridade correta. Comparado com a nossa vida, podemos dizer que as bolas de golfe são Deus e o seu reino, por isso vem em primeiro lugar. As bolas de gude são a nossa família e as necessidades básicas. E a areia representa as demais coisas, como trabalho, estudo e outras. Se a areia fosse colocada por primeiro, provavelmente iria faltar lugar para os outros elementos. Estamos chegando ao último devocional desse propósito 3. Durante as meditações desse propósito, fomos desafiados a pensar em como podemos descansar em Deus para suprir nossas principais necessidades. É uma imensa satisfação saber que Deus está atento para ouvir nossas orações. Nos sentimos abençoados quando Deus dá aquela resposta que tanto queremos. Aqueles que o buscam em primeiro lugar podem desfrutar da bênção diária da resposta de Deus, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos estão atentos à sua oração. 1 Pedro 3, 12a. Entretanto, as necessidades básicas, bola de gude, e as demais coisas, areia, não podem ser o primeiro elemento no frasco da nossa vida. Elas não são o principal motivo da nossa satisfação, elas são secundárias. A busca pelo reino de Deus é o primeiro elemento, bolas de golfe, que irá dar suporte para os elementos restantes. A satisfação real deve ser a de servir esse reino. Tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu: o reino de Deus não vem de modo visível, porque o reino de Deus está entre vocês. Lucas 17, 20 e 21. Ore hoje para que aprendamos a viver esse reino desde já aqui na terra. Que possamos viver aqui na expectativa da terra prometida, desfrutando dos princípios do reino agora, como a prioridade em nossa vida e como nossa satisfação eterna. A pergunta para hoje: qual tem sido a ordem dos elementos na sua vida? Esse último propósito, ele só descreve algo muito interessante. Ele é o fechamento aqui de um realinhamento que a gente precisa fazer nessa parte da nossa oração. Nós utilizamos muito tempo da nossa oração pedindo. Isso nos foi culturalmente aceito, né? As igrejas, na nossa igreja mesmo, nós temos um momento de oração e poucas vezes eu tenho um momento onde a gente tem um tempo de adorar a Deus, um tempo de ressaltar a sua soberania, de falar sobre o desejo, né, missionário de Deus, que é o alcance dos povos, das nações, mas a maioria das vezes é para os pedidos justos, todos eles, e eu queria aqui deixar bem claro que todas as vezes que nós pedimos, não estamos pedindo nada que seja um luxo, nós estamos pedindo aquilo que é necessidade. Muitas vezes é enfermidade, desemprego,
é um momento familiar que alguém está vivendo, é uma luta espiritual, emocional, física, né? A Vânia disse aqui da Marilda, né? Que tá bem fraquinha, né? Nós estamos orando pela Marilda, uma pessoa lá do Rio de Janeiro, né? Estamos orando aqui nas nossas lives por ela, temos orado pela Marlene, orado pela recuperação da Mariane, do Caio, né? E tantos outros Roberto, um rapaz que está com leucemia e com imunidade baixa. Oramos durante esse tempo por pessoas. E não é que a nossa oração não cabe petição, tanto que Jesus enfatiza que existe um lugar, sim, nas nossas orações para as petições. Só que ela está linkada a algumas coisas aqui. E o texto de hoje, ele fortalece, ele fecha, porque nós já estudamos esse texto durante a semana. Quando nós estávamos falando, aliás, foi a primeira devocional. A primeira devocional nós falamos sobre as necessidades, falamos sobre urgências, falamos sobre prioridades e falamos sobre importâncias. E o texto, Jesus está descrevendo que a vida é mais importante que a comida e o corpo mais do que as roupas, no versículo 23 de Lucas 12. Ele está dizendo ali, olha, vocês são mais importantes que as coisas que vocês têm ou que vocês buscam ou necessitam, porque elas são necessidades e vocês são importantes. Agora, existem as urgências e as situações que nos afligem, que tomam o nosso dia a dia e entram sem pedir licença. Uma delas nós estamos vivendo, né? O coronavírus entrou, não pediu licença, apareceu com uma urgência e agora todos nós temos que cuidar e com as nossas saúdes, com os nossos velhinhos, com as nossas crianças e tantas coisas que a gente tem que fazer, tem que ficar confinado. Isso é uma urgência, é um atropelo, um momento que a vida fez assim, olha, isso aqui tem que tomar conta. Então as importâncias, né, que é a nossa vida, se adequaram a se cuidar para poder superar as urgências. E algumas necessidades nossas foram deixadas de lado. Por exemplo, talvez aquele emprego que você estava procurando, como é que você ia procurar emprego agora? É uma necessidade. As contas que você tem que pagar, você vai ver como é que vai fazer, porque na verdade surgiu uma urgência. Só que ela não é eterna. A urgência ela é momentânea, imediata, tem prazo para começar e tem prazo para acabar. Mas o que é mais importante de tudo isso aqui é a prioridade que a gente dá às coisas. E o que Jesus está dizendo nesse texto, está dizendo também na oração do Pai Nosso, é que existe uma prioridade, e a prioridade é o reino de Deus. Então nós devemos ser ambiciosos em pedir coisas para o reino. Nós devemos desejar o reino, vir e tomar conta dessa terra e estabelecer o reinado de Cristo. Porque no reinado de Cristo, todas as outras coisas serão acrescentadas. É isso que diz o versículo 29. Mas não busquem ansiosamente o que comer ou beber, não se preocupe com isso, porque o mundo pagão é que corre atrás dessas coisas e o Pai sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, versículo 31, o reino de Deus e essas coisas lhes serão acrescentadas. Não tenham medo, pequeno rebanho, pois foi do agrado do Pai dar-lhes o reino. O que Jesus tem ensinado em toda a sua trajetória, em todo o seu ministério terreno, é que nós precisamos ver a terra e o lugar onde a gente habita e o tempo que nós estamos de existência na terra na perspectiva de que nós não somos deste mundo. E não é que nós não temos nenhum interesse aqui. Aqui é desprezível, nada disso. Muito pelo contrário. Mas que a nossa essência, ela é do céu. E no céu os valores são diferentes. No céu as pessoas são mais importantes que as coisas. No céu o reino de Deus é mais importante que o seu reino, as coisas que você tem. No céu, a vontade dele é mais importante que a sua, porque a sua precisa se adequar dele para que você seja feliz.
É interessante que o último versículo dessa sequência que Jesus está falando em Lucas 12, é o versículo 34. Onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. E o que Jesus está querendo desconstruir em nós com a oração do Pai Nosso é: você precisa orar na perspectiva que o seu coração precisa estar no reino. E o reino precisa estar no seu coração. Porque quando você tiver com o reino no coração e você com a mente no reino, até o seu jeito de pedir coisas vai mudar. E até mesmo a sua ansiedade no dia a dia por coisas vai diminuir. Porque o reino vai estabelecer no seu coração uma paz. Porque o reino é de justiça e paz. Ele vai estabelecer em você o entendimento de que certas coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Ou são necessárias, não? E algumas coisas que hoje você está orando obstinadamente, utilizando o seu tempo, talvez por causa dessa modificação dos valores, que você não é só deste mundo, mas você é de um outro mundo. E eu quero reler a frase do C.S. Lewis, também concordo com a Cris, uma frase fantástica. Se encontro em mim um desejo que nenhuma experiência deste mundo pode satisfazer, a explicação mais provável é de que fui criado para um outro mundo. Eu, às vezes, me vejo insatisfeito com esse mundo. Essa semana eu me vi insatisfeito com esse mundo. Tantas discussões, crises políticas desnecessárias, em meio a uma crise real e emergencial e verdadeira que é a pandemia, nós vemos os homens arrumando ansiedades e problemas para si e para os outros também. É assim que a gente faz. Mas a gente só faz isso porque o reino não está estabelecido em nós. Porque quando o reino estiver estabelecido em nós, até as nossas orações vão mudar. Então, muita coisa que você tem pedido, eu oro para que o Senhor te revele, através do seu Espírito, que é fumaça, que é desnecessário, que é vão. E que o Senhor coloque os seus olhos naquilo que é o prioritário, aquilo que é o mais importante. Gaste tempo pedindo aquilo. Veja, eu queria dizer para você que não é que eu estou dizendo que você não possa pedir por coisas. Você pode. Mas ajuste esse pedido à vontade de Deus. E ajuste esse pedido à glorificação do seu reino e à expansão do seu reino. E diga: Senhor, todas essas coisas é para o meu bem-estar? Sim, é para o meu bem-estar, porque eu sei que o Senhor tem prazer nisso. O Senhor é o papai amoroso que cuida da gente e que tem prazer em dar mimo. Não é o que o versículo diz? Que o pai, Mateus 7,34, se não me engano, que vai dizer que o papai do céu, nós sendo maus sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais o Pai Celestial tem prazer em dar boas coisas àqueles que o pedem. Eu não tenho dúvida que a gente pode pedir. Mas alinhe os teus pedidos a colocar todas as suas coisas, os seus bens, à disposição do reino. E aí você vai ver um estabelecimento de ajustes, de encaixes, como a gente viu na história que o Tiago contou aqui nessa devocional. Primeiro coloca as bolas de golfe. Elas são maiores e elas precisam se encaixar melhor porque é o reino de Deus, como em comparação ao reino de Deus. Porque se você colocar primeiro a areia, você não vai ter a condição de colocar os outros elementos. A areia é essas urgências e necessidades que a gente acha que estão tomando a nossa vida e que a gente precisa resolver logo. Coloca primeiro Deus e o seu reino. Pergunta para Ele primeiro o que Ele quer e não fica orando pedindo para Ele abençoar os teus planos. Eu, de vez em quando, encontro com pessoas dizendo assim: pastor, ora por mim porque eu fiz uma coisa e tal, e agora eu preciso que Deus abençoe. É como se Deus estivesse assim, tendo que resolver as pendências e os problemas que você cria, que eu crio. Não, por favor, saia da quarentena, saia dos 40 dias, entendendo que há uma priorização na nossa oração. E primeiro você tem que deixar Deus reinar, inclusive nas suas orações, nos seus pedidos. E aí depois, o que vai acontecer? Você vai colocar as importantes bolas de gude ali. Somos nós, as nossas necessidades, né? Somos nós somos importantes para Deus. E Deus nos ama mesmo. Para depois se encaixar com
urgências e necessidades, e você vai ver que vai haver uma harmonia. E aquilo que você não recebeu, você não vai sentir falta. Sabe por quê? Porque o Senhor é o seu pastor e de nada você sentirá falta. As coisas que você pediu e ainda não alcançaram, mas você sabe que Deus vai te dar, o Senhor vai te dar a paz, sabendo que as coisas têm o seu tempo de acontecer. E o coração vai estar seguro, não vai sofrer de ansiedade, porque você sabe que o seu Deus, no seu tempo, dará o que Ele prometeu. Esse é o nosso Deus. E que essa semana que a gente aprendeu mais sobre o pão nosso de cada dia nos dá hoje, a gente saiba depender de Deus. Assim como o povo teve que ficar todos os dias indo buscar o maná, sabendo que todos os dias Deus daria provisão. Não se angustie, não turbe o vosso coração, crede em Deus. Que se as palavras dele estiverem em você e você nele, você vai pedir o que quiser. Só que o que quiser estará sempre condicionado ao reino e à vontade do rei, e lhe será feita. Que Deus abençoe, que Deus cuide da gente nesse tempo. Nós vamos orar mais uma vez, orando pela situação da nossa nação, orando por esses desdobramentos dessa semana, desse isolamento saindo do horizontal para o vertical, que é algumas categorias voltando a trabalhar, voltando às suas atividades, orando pelas pessoas mais carentes que já estão, né, vivendo essa necessidade do pão, e que não falte pão na mesa de ninguém, que o Senhor use a sua igreja para poder distribuir pão, para poder distribuir comida, e que aquilo que a gente aprende na palavra de Deus, que nós somos a oração do outro, né? A resposta do outro. Nós somos a resposta da oração do outro lá, quando a multidão dos que criam, ninguém sentia falta de nada, porque todos tinham tudo em comum. E que o Senhor nos use nesse tempo, para não ficar preocupado em reter nada dentro de casa, mas poder repartir com aquele que não tem. E assim, o pão de cada dia do outro foi usado a nossa vida para alcançá-lo. Vamos orar assim, e depois eu quero dar aqui alguns avisos. Paizinho, venha o teu reino, Senhor, e seja feita a tua vontade, Pai, aqui na terra e no céu. E obrigado pelo pão nosso que o Senhor sempre nos dá. Eu te louvo, Pai, porque o Senhor sempre nos ensina. O Senhor é o nosso Pai de amor, o Senhor é o nosso orientador, o Senhor é o nosso consolador, o Senhor é o Deus presente. Glória ao teu nome, Jesus, porque só o teu nome tem poder de curar. Obrigado pelo poder que o Senhor nos deixa à disposição. Obrigado porque o Senhor nos deu a tua palavra, que é a sabedoria para a nossa vida. E obrigado porque a gente pode estar nesse país que tem as portas abertas, Senhor, e que podemos falar daquilo que o Senhor tem feito por nós e em nós. E Deus, que cada vez mais a gente possa ter o coração grato e buscar em Ti a orientação para cada dia da nossa vida. Senhor, que como esse texto diz que nós não somos desse mundo, Senhor, e que precisamos viver os Teus valores aqui, nos ajuda, Pai, porque a gente é tão pequeno e a gente não sabe como. Então, Senhor, nos dá um coração grato, um coração abençoado, e em todas as coisas manifesta a Tua glória para a honra e glória do Teu nome, Jesus. Paizinho, eu sei que muitos já estão se preparando para a nova semana e muitos estão com o coração pesado, com tantas coisas que a gente vê, ouve. E, Senhor, eu quero pedir que o nosso coração realmente descanse em Ti. Leva-nos a essas águas, Senhor, onde a gente pode descansar, Senhor, e saber que tudo isso não é a
a prioridade na nossa vida, mas que a prioridade na nossa vida é o Senhor. Então, Pai, que possamos nos encher daquilo que realmente importa, Pai. De uma forma especial hoje, eu quero pedir por todas as queridas e queridos que estão com filhos pequenos em casa. Senhor, que o Senhor tenha misericórdia das crianças, dá um dia na Tua graça, dá aos pais a alegria de se divertir e fazer os filhos trabalharem juntos na casa, Senhor. Dá aos filhos também orientação, Senhor, e que eles possam entender que tudo isso faz parte de um aprendizado para que a gente saia dessa quarentena realmente melhor, Senhor, e sabendo que o Senhor tem grandes propósitos para as nossas famílias, para as nossas vidas, para aquilo que nós estamos fazendo juntos. Senhor, aquilo que nesse tempo de talvez juntos em casa foi difícil para nós, que a gente saia melhor, Senhor, que a gente saia fortalecido, mas principalmente não magoado um com o outro, mas que a gente saia realmente querendo construir, Senhor, o Teu reino aqui na terra. Nos dá essa graça, Senhor. Eu te louvo por aqueles que estão nos ouvindo agora e queremos colocar diante do Senhor os nossos enfermos. O Senhor conhece como está a saúde deles, por isso pedimos a Tua bênção sobre a saúde desses queridos, a recuperação plena. Muito obrigado, porque o Senhor os trouxe até aqui, Senhor, e o Senhor tem sustentado, mas continua fazendo o Teu propósito na vida de cada um deles, Senhor. Eu clamo, Pai, que a Tua bênção e a Tua graça esteja com eles. Muito obrigado por esse dia e porque podemos estar juntos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Pai amado, nós queremos clamar, Senhor, por as necessidades que têm surgido, já vinham acontecendo na vida de muitos queridos e piorou, Deus, na vinda do coronavírus. Muitos, Senhor, que estavam com seus orçamentos apertados e agora se viram numa situação pior ainda. Eu sei que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, o Senhor reina sobre toda a situação, nada te pegou de sobreaviso, o Senhor não está, ó Deus, impressionado com a situação, o Senhor não foi pego de surpresa. Mas, Senhor, olha o que está acontecendo com esses queridos. Pai, tem gente que não tem o que comer nessa semana que vem, tem gente que não tem como pagar suas contas, porque também os seus negócios, ó Deus, não fizeram faturamento. E Pai, eu sei que o Senhor cuida, mas eles estão angustiados, nós estamos preocupados. E nós aprendemos essa semana em descansar no Senhor, em saber, ó Deus, que o Senhor dá o seu maná. Mas, Senhor, dá o maná hoje. Dá o maná que eles precisam hoje. Dá respostas já hoje, Senhor, para que eles não se angustiem com amanhã. Responde o Teu povo, acalma o Teu povo, cuida do Teu povo, Senhor. Nessa manhã nós pedimos que o Senhor renove as forças, renove as esperanças, dê alegria ao nosso coração de saber que o Senhor nos fará sair triunfantes dessa batalha, para a glória do Teu nome e para a expansão do Seu reino e que a Sua vontade seja feita. É assim que oramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. 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 Queridos, queria dar aqui um aviso que hoje às 10h30 nós teremos uma live, na verdade um culto online, né? Nós não estamos ainda voltando às nossas atividades de culto por um entendimento que ainda não é o melhor caminho, né? Mas cremos que o Senhor está cuidando de nós, então nós vamos ter um culto online, vamos estar louvando ao Senhor, vamos estar entregando a palavra, vamos estar orando pelos pedidos. Então às 10h30 no nosso Face aqui, nós vamos estar tendo esse tempo. E assim, você pode mandar o seu recado de oração, né? O Josias vai estar anotando e a gente vai estar orando por você, pelas questões que estão acontecendo, tá? E à noite nós continuamos tendo uma live aí do Orando com Salmos,
hoje você compartilhando o que Deus te ensinou, o que você aprendeu aí, e está aprendendo nesse tempo de quarentena, né? O que Deus está falando com você. Deus abençoe, queridos, e um dia abençoado, um domingo abençoado na presença do Senhor, e até daqui a pouco, 10h30 da manhã. Tchau. Tchau.